Olá, amigo! Olá, amiga do Inglês Minuto. Eu sou o Teacher Carlos e a minha missão é ajudar você a chegar à fluência no inglês. E nesta aula, os 15 verbos mais usados no inglês com exemplos, frases com exemplos para você fixar ainda mais esses 15 verbos muito importantes. Não sem antes pedindo para você já deixar o seu like na confiança, porque essa aula vai ser muito importante para você. A pergunta que muita gente me faz é: Teacher, quantos verbos eu preciso saber para ser fluente em inglês? Bom, minha resposta: a quantidade maior que você conseguir. Mas é óbvio que existe um número inicial, que eu sempre jogo com meus alunos, de verbos que você tem que dominar. Quando digo dominar, não é simplesmente saber o significado desse verbo, a tradução. Não é isso. É saber como combinar esse verbo com outras palavras, porque nem sempre esse verbo vai ter uma tradução apenas em português, tá? Então o número é pelo menos 40 verbos, tá? Mas quais são esses verbos, teacher? Pelo menos os 15 que eu vou colocar aqui para você e mais 25 que você julgue serem importantes para você, tá bom? Então o primeiro número é 40. Domine 40 verbos. Novamente, domine, não apenas saiba a tradução. Você vai entender aqui nessa aula. Vamos então para o 15º lugar, o verbo to use. To use é o verbo usar, né? Parecido com o português. Olha a primeira frase. She advised him not to use too much sugar. Mais uma vez, she advised him not to use too much sugar. Ela o aconselhou a não usar muito açúcar. To use, usar. Segunda frase. We use a lot of water every day. We use a lot of water every day. Usamos muita água todos os dias. O verbo to use, usar. Usar um objeto, tá? Usar um sapato, usar uma roupa, usar um chapéu, já não é mais o verbo to use. É outro verbo, que é o verbo to wear, tá? Mas não está na lista dos 15, ok? Aqui é usar um objeto, usar algo. 14ª posição. Give. Give é o verbo dar. Please, give me something hot to drink. Please, give me something hot to drink. Por favor, me dê algo quente para beber. Give é o verbo dar, que está em vermelho aí, né? Tanto em inglês como na tradução. Segunda frase. I'll give you this book. I'll give you this book. Eu vou te dar este livro. O verbo to give é o verbo dar. Até agora, verbos com apenas um significado, né? 13º lugar, verbo to want. É o verbo querer. What do you want to do? What do you want to do? What do you want to do? O que você quer fazer? Aqui, o verbo to want. Segunda frase, this is what I want. This is what I want. É isso que eu quero. Então, o verbo querer, to want, na 13ª posição. 12ª posição, agora começa a ficar um pouquinho diferente, o verbo look. To look. Aqui, look tem mais de um significado. É importante você entender o contexto para chegar ao significado de look em português. Na primeira frase, look é como se fosse o verbo olhar em português. Look at me when I talk to you. Look at me when I talk to you. Olhe para mim quando falo com você. Ou quando eu falo com você. Estou aí omitindo o eu, né, em português. Então aqui o look com a ideia de olhar. Agora na segunda frase. You look busy. You look busy. Você parece ocupado. Look com a ideia de parecer. Então, look pode ser tanto o verbo olhar como o verbo parecer. Vai depender do contexto, ok? Da mesma forma que em português temos o verbo ficar. O verbo ficar em português tem uma dúzia de significados. Sei lá quantos significados tem o verbo ficar em português. Por exemplo, ela ficou doente, a bateria ficou sem carga. Eu fiquei 15 dias naquele hotel. 3 significados diferentes para o verbo ficar em português. Então, em inglês não poderia ser diferente. Alguns verbos têm mais significado. Look tem 2 aqui, né, que eu estou passando para você. 11ª posição, come. Come é o verbo vir.
Why did you come early? Why did you come early? Porque você veio cedo. Come at 10 o'clock sharp. Come at 10 o'clock sharp. Venha às 10 horas em ponto. Come, vir. Aqui nessa segunda frase, sharp, my teacher, que é esse sharp aí, né? Sharp quer dizer em ponto. Ah, então você fala um horário que é sharp, é em ponto. E chegamos ao top 10, as 10 mais, né? Os 10 mais, perdão, com take. Take. Take tem vários significados. Como eu disse lá no comecinho do vídeo, mais que entender a tradução do verbo em português, é entender como ele funciona. Porque aí você vai chegar no resultado. Veja que take aqui, coloquei pelo menos 3 usos diferentes de take. Existem mais, mas esses são os mais comuns. Olha o primeiro aqui. Why don't you take a taxi? Why don't you take a taxi? Porque você não pega um táxi. Take a taxi, pegar um táxi. My teacher, pegar não pode ser to catch. Catch também é pegar. Get também é pegar. Mas pegar um táxi é take a taxi. Tem que usar o take. Não é o catch, não é o get. I'm gonna take a shower. I'm gonna take a shower. Eu posso falar I'm going to take, ou então I'm gonna take. Going to vira gonna. I'm gonna take a shower. Eu vou tomar uma ducha. Shower é o chuveiro, tá? Ducha. Take a shower, tomar um banho de chuveiro. She decided to take the offer. Ela decidiu aceitar a oferta. Take the offer, aceitar a oferta. Novamente, eu disse que você precisa entender como os verbos funcionam na frase para chegar no resultado, não somente memorizar a tradução do verbo. E é por isso que eu tenho algo importante para te dizer. Se você quer ter sucesso no uso de verbos, não errar quando usar verbos, faça isso aqui que eu vou te mostrar agora. Olhe em amarelo nas mesmas frases que você acabou de ver usando o verbo to take. Né? Take a taxi, take a shower, take the offer. Não tente montar a frase palavrinha por palavrinha em inglês. O ideal é você pegar o verbo, tá? E lembrar das combinações que tem com esse verbo. Porque aí você não erra. Então trate take a taxi como uma expressão idiomática. Tá? Ah, o que é pegar um táxi? Ah, take a taxi. Porque se você falar, pegar, pegar é get, vai no dicionário get. Não, você tem que entender que take a taxi é pegar um táxi. Não é get a taxi, não é catch a taxi. É take a taxi. Right? Então, se você entender que take a taxi é pegar um táxi, você vai usar assim, sem medo. Se você tentar montar palavra por palavra, você vai errar. Take a shower, mesma coisa, é tomar uma ducha, tomar uma chuveirada. Tá? Não é get a shower. É take a shower. Né? Então, o ideal é você lembrar de take a shower. Vai combinar melhor. Take the offer, mesma coisa. Então, você tem que pegar o verbo e começar a entender o que combina com esse verbo. Não é somente a tradução. Porque a chance de errar é muito grande se você for só pela tradução. Ok? Então, essa é uma dica muito, muito, muito importante. Eu usei isso aqui para aprender inglês na minha vida. Eu comecei a pegar verbo, o que combina com esse verbo aqui? E eu comecei a montar expressõezinhas com o verbo. Aí ficou mais fácil para montar as frases depois. Tá? Então, faça isso que eu estou te falando. Pega o verbo e vê o que combina com esse verbo. Pesquisa, você vai achar várias combinações, tá? Que chamam collocations. Colocar aqui, ó. Aqui, né? Collocations. Coloca assim, ó, lá no Google. Collocations com take. Ou então, take collocations. Aí você vai ver centenas de combinações de take com outras palavras. E aí você começa a falar sem medo. Você vai ver como isso vai te ajudar. O seu inglês vai decolar depois disso aqui com questão verbo. Nona posição, thank. Thank. Como eu já disse, os verbos geralmente têm mais um significado, né? O primeiro aí, pensar. Think before you act. Think twice before you speak. Olha que forte essa frase. Think before you act. Think twice before you speak. Pense antes de agir. Pense 2 vezes antes de falar. Twice significa 2 vezes. Think, com a ideia de pensar. E a segunda aqui,
How old do you think I am? How old do you think I am? Quantos anos você acha que eu tenho? Aqui o think com a ideia de achar. Então, think, pensar, achar. Oitava posição, know. Know. O verbo saber ou conhecer. Novamente, você vai entender que know significa saber ou conhecer de acordo com o contexto. O contexto leva, né, à tradução correta. I know he doesn't deserve you. Olha só essa frase, hein? Frase forte. I know he doesn't deserve you. Eu sei que ele não te merece. O know com a ideia de saber. E deserve é o verbo merecer. Né? E a segunda, I know her very well. Ou então eu posso falar I know her. Eu não preciso falar esse do her. Eu falo I know her. Ao invés de I know her. Quer falar I know her? No problems. Pode falar. Mas o gringo vai mandar I know her. I know her very well. Eu a conheço muito bem. Ou então eu conheço ela muito bem. O know é saber ou conhecer. Sétima posição, make. Make. Make tem mais de significado. O primeiro é fazer. I'm gonna make a cake for Mary's birthday. I'm gonna make a cake for Mary's birthday. Veja que esse going to eu falo gonna. Então, I'm going to, I'm gonna make. Vou fazer. Então, aqui, make com a ideia de fazer. Na segunda frase, anybody can make a mistake. Anybody can make a mistake. Qualquer um pode cometer um erro. Então, seguindo aquela dica ninja que eu te falei, ó, make a cake, fazer um bolo. Ah, tá, então é fazer comida? Se eu falar make a lasanha, eu posso falar make a lasanha? Pode, fazer uma lasanha. Make feijoada, fazer feijoada. Ah, teacher, então combinar com make, eu posso combinar um make com um prato, uma comida que eu posso fazer? Sim. Então são essas combinações poderosas. Novamente, vai lá no Google depois, coloca assim, ó, make collocations, ou então em português, collocations com o verbo make. Vão aparecer várias combinações com make. E aí você vai ter o poder nas mãos. Segunda frase, anybody can make a mistake. Make a mistake, fazer um erro, cometer um erro, né? Melhor que fazer, cometer um erro, né? Então, make é fazer ou cometer, né? Dependendo aí da construção, make a mistake, cometer um erro. Sexta posição, get. Bom, get é um capítulo à parte. Get deve ter no mínimo umas 50 traduções diferentes. Eu tenho uma aula sobre get, vou deixar aqui para você. Vai aparecer no card aqui, uma aula com get. Lá você vai ter uma ideia um pouco mais aprofundada dos de get. Não sai daqui agora, depois dessa aula você vai lá assistir o get. Então, coloquei aqui 3 significados de get que são bem comuns, tá? Tem uma piada, inclusive, né? Muita gente diz que quando você não sabe que verbo usar, coloca o get, que a frase está correta. É óbvio que isso é só uma piada. Não faça isso, tá? Muita gente diz que o get é o verbo coisar em inglês. Ah, coisa isso aí pra mim. Ah, ele coisou o carro lá e funcionou. Né? Quando não sabe, usa o coisar, né? O pessoal brinca com isso, é quase isso, tá? Mas não dá para usar para tudo não. Primeira frase, I didn't get the joke. I didn't get the joke. Eu não entendi a piada. I didn't get the joke. Get com a ideia de entender. How do I get to gate 5? How do I get to gate 5? Como eu chego no portão 5? Get com a ideia de chegar. E a última, she finally got her first car. She finally got her first car. Ela finalmente conseguiu seu primeiro carro. Esse got é o passado de get. Get presente, got passado de get. Aqui, get com a ideia de conseguir, entender, conseguir, chegar. Então, get the joke, entender a piada. Get to gate 5, chegar no portão 5. Get your car, conseguir o seu carro. Tá vendo as construçõezinhas que vêm com get? Então, se você conseguir trabalhar dessa forma, combinando get com as outras partículas que vêm depois, e tratar como uma expressão completa, né, uma pequena frase, você vai entender melhor o uso e vai memorizar mais facilmente, porque você vai criar conexões, certo? A dica muito forte, muita gente tem preguiça de fazer isso, mas novamente,
Procura no Google collocations, né, com o verbo, né? Have collocations, take collocations, get collocations. E você vai aprender centenas de combinações com esses verbos. E é aí que está o poder, não é simplesmente a tradução. Tô te dando aqui, assim, uma dica muito ninja. Se você colar nisso aqui, seu inglês vai decolar. Muita gente tem dificuldade com isso. E chegamos ao top 5. Chegamos ao top 5. Quinta colocação, go. Go, muita gente sabe, é o verbo ir, mas nem sempre é apenas ir, como você vai ver aqui. Primeira frase, perdão, bati no microfone aqui. It's time to go home. It's time to go home. É hora de ir para casa. Go, ir. He's starting to go bald. He's starting to go bald. Ele está começando a ficar careca. Opa, teacher, peraí. Go é ficar também, entre outras coisas. Go bald. Go bald. Ficar careca. Careca é um adjetivo, certo? Uma qualidade. Então quer dizer, teacher, que se eu usar o go mais um adjetivo, vai ficar esse adjetivo? Em grande parte das vezes, sim, dá certo. Por exemplo, slim é em forma. Go slim é ficar em forma. Right? Crazy é maluco, doido, louco. Go crazy é ficar louco, ficar louca. Então, você cria combinações e começa a entender como funciona o verbo. Então, muitas vezes você vê um verbo lá, você tenta traduzir o go como ir, mas não é ir, é ficar. Por isso que é tão importante você trabalhar essas combinações, não simplesmente uma tradução. Quarta posição, say. Say, o verbo dizer. How do you say that in English? How do you say that in English? Como se diz isso em inglês? Verbo dizer. Segunda, what did he say? Olha só, eu posso falar what did he say? Did he? Ou então, did he? Posso encurtar isso aí, ó. What did he say? What did he say? O que ele disse? What did he say? Terceira posição, ficamos com do. Bom, o do, além de ser o verbo fazer, ele pode ser o auxiliar do presente simples. Eu tenho várias aulas no canal. Se você for lá e digitar no Google do inglês minuto, por favor, digita do inglês minuto lá na busca do Google, vai aparecer meus vídeos. Na busca do YouTube, na busca do Google, vai aparecer vários vídeos meus com do. Você vai aprender a usar o do corretamente, tá? Aqui, do em vermelho na frase verbo fazer. Olha essa pergunta aqui. What do you do for a living? What do you do for a living? Or what do you do for a living? Encurtando aí, né? Veja que o do está em vermelho, é o verbo fazer. Se eu traduzir ao pé da letra, o que você faz para viver? Mas, o que eu estou perguntando, na verdade, qual é a sua profissão? Você trabalha em quê? Mas, teacher, se eu quiser perguntar qual é a sua profissão, não é what's your profession? Se você perguntar para um gringo what's your profession, literalmente, ele vai entender. Tem algum problema? Não, nenhum. Mas, geralmente, o nativo vai mandar what do you do for a living? E na tradução, não tem o fazer, mas você tem que interpretar. Por isso que existe a profissão de tradutor-intérprete. Nem sempre dá para traduzir ao pé da letra as coisas. Qual a sua profissão? Você trabalha em quê? What do you do for a living? What do you do for a living? E a segunda e última aqui dessa número 3, don't do it. Don't do it. Don't do it. Não faça isso. Do é o verbo fazer. Na segunda posição, temos have. É o verbo ter. Sim, ter entre outras coisas, não é somente ter, minha gente. E também ele pode ser usado como um verbo auxiliar para o present perfect, que é um tempo verbal, que não vem ao caso aqui agora. Mas have não é somente o verbo ter. Na primeira frase, vou mostrar aqui o verbo com a ideia de ter. I have 2 cars. I have 2 cars. Eu tenho 2 carros. Beleza. Só que ter também pode ser outras coisas. Olha a segunda aqui. Let's have sushi. Let's have sushi. Vamos comer sushi. Nossa, teacher. Have com a ideia de comer? Sim. E os nativos usam muito have como comer, e não o verbo to eat. Olha só, hein? E a última aqui. I just wanna have some beers.
I just wanna have some beers. Eu só quero tomar umas cervejas ou beber umas cervejas. Pera aí, teacher. Have pode ser ter, pode ser comer, pode ser tomar ou beber? Sim. Vai depender do contexto. Aquela ideia que eu mostrei na dica ninja. Have sushi, comer sushi. Have ice cream, tomar sorvete. Have pizza, comer pizza. Ai, teacher, eu posso usar o verbo to eat? Ao invés de falar have sushi, eu posso falar eat sushi. Você pode. Só que nativo fatalmente vai mandar um have, não vai mandar o eat. Tá? Então é por isso que eu sempre falo. Trabalhe as combinações. Você vai deixar seu inglês mais rico. Tá? Pesquisa que seu inglês vai melhorar. Tá? E finalmente, no primeiro lugar, você sabe qual é o verbo, tenho certeza. É o verb to be. Verb to be, o nosso amigo velho de guerra, né? A gênese do inglês, tudo começou aqui, é o verb to be. No presente, vou usar apenas o presente aqui, o to be pode ser am, ou is, ou are. Exemplinhos para você aqui. I am here on business. Estou aqui a negócios. She is Japanese. Ela é japonesa. We are busy now. Estamos ocupados agora. Então esse é o famoso verb to be, né? O verbo número 1 de importância no inglês. E aí? Agora eu quero saber de você, meu amigo e minha amiga. Your opinion matters. Sua opinião importa. Você acha que tem algum verbo faltando aqui? Será que está faltando algum verbo nessa lista? Muita gente vai dizer que é o verbo like. Mas se eu disser que os nativos não usam tanto o verbo to like como ideia de gostar? Eles não usam muito não, eles usam outros verbos, tá? Então se você acha que tem algum verbo faltando nessa lista, escreve nos comentários, eu adoro saber. Escreva se essa aula foi útil para você nos comentários, comente. Eu preciso do seu comentário aqui, eu leio todos os comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação, aviso, sempre que tiver vídeo novo por aqui. Thanks a lot. See you next class.